Na aula de hoje, tá, gente, dando prosseguimento, né, à questão das leis de Ohms, tá? Na verdade, a gente não vai falar sobre leis de Ohm, né? A gente vai falar sobre a associação de resistores. Então, eu vou passar aqui os slides, tá? Então, na nossa aula de hoje, tá, a gente vai falar em associação de resistores, né? Na verdade, né, se associa resistores, né? Porque, primeiro, né, você, no caso, você não tem resistor de qualquer valor, né? Então, às vezes você quer um valor de resistência numa parte do circuito, você tem que fazer uma associação, tá? E também porque às vezes você quer fazer uma divisão de tensão no circuito, então inevitavelmente você tem que associar resistores, né? Mas basicamente, né, se fazem associação de resistores, tá? Principalmente porque não faz sentido você fabricar todos os valores de resistência, né? Então o motivo principal seria esse, né, de você associar resistores. E também dependendo do tipo de divisão de tensão que você queira fazer no seu circuito, tá? Então, assim, quando a gente associa resistores, tá? A gente pode associar resistores em série, em paralelo e de maneira mista, né? São as três maneiras as quais, né, você pode associar resistores, né? Em série, em paralelo ou de maneira mista, né? Na verdade, a questão né, a introdução para essa parte de associação de resistores, né? O que é que significa estar associado em série ou em paralelo com relação à corrente elétrica ou tensão elétrica, né? Porque, na verdade, gente, quando você associa, né, um dispositivo elétrico no circuito em paralelo, né, você está submetendo esse circuito ao mesmo valor de tensão, tá? Basicamente é isso. E quando você associa, tá, resistores em série, né, basicamente eles estão sendo percorridos pela mesma corrente. Então isso é muito importante, porque muitas vezes o aluno ele não consegue, né, distinguir, né, em que situações eu associo, por exemplo, um amperímetro, né, se é em série ou em paralelo, né? No caso, um voltímetro, né, eu associo em série ou em paralelo, né? Então, às vezes o aluno não consegue distinguir isso, porque a ideia, né, por exemplo, em série, né, está sendo percorrido pela mesma corrente. Então, você coloca um amperímetro em série, né? E o voltímetro, como você quer medir a tensão e você tem que ter dois pontos, né? Você tem que associar em paralelo, né? Justamente porque em paralelo garante que a tensão é a mesma, devido aos dois pontos do circuito serem o mesmo. Então, a gente vai, no caso aqui, tá certo? Detalhar como essa associação em série ou em paralelo. No caso, a gente vai tratar de resistores, tá? Então, assim, quando a gente faz uma associação de resistores em série, né? Primeiro, um resistor se representa assim, ó, esse tracejado, tá? Ó, você tem aqui R, tá? Você tem a associação de resistores, né? Um resistor você representa dessa maneira aqui, ó, tá? Com esse tracejado, isso aí eu já tinha dito em aulas anteriores. Então, se eu tenho uma associação em série, tá? Entre esse ponto e esse, o campo elétrico é constante, então a força elétrica é constante. O que faz com que o número de portadores de carga que atravessam a seção transversal, tá, seja o mesmo, né? A corrente seja a mesma. Eu não sei se deu para entender bem, mas quando a gente fala numa associação em série, tá, não tem como essa corrente sofrer uma bifurcação, por exemplo, seguir dois caminhos. Aí, assim, o campo elétrico entre esse ponto e esse, né, entre as extremidades dessa associação, é o mesmo, tá? Então, a força elétrica é a mesma, né? Então, no caso, tá, a corrente elétrica é a mesma. Mas na associação em série tem uma coisa interessante. Apesar de eles terem a mesma corrente, tá, compartilharem a mesma corrente, eles fazem uma divisão de tensão, né? Cada resistor ele tem a sua parte na tensão, ó. O resistor 1 tem a tensão 1, né? O resistor 2 tem a tensão 2, o resistor 3 tem a tensão 3, ou seja, cada resistor, né? Resistor 1, resistor 2, resistor 3, cada resistor tem a sua tensão, né? Eles fazem essa divisão da tensão entre eles, né? Mas a corrente é a mesma, tá? Então, assim, no caso aqui, tá? O resistor equivalente
é a soma do resistor 1, mais o resistor 2, mais o resistor 3, você faz uma soma aritmética, tá? Isso partindo do princípio de que a tensão é a tensão 1, mais a tensão 2, mais a tensão 3. Por quê? U aqui no caso seria a tensão equivalente, né? E aqui a tensão no resistor 1, tensão no resistor 2 e tensão no resistor 3. Se eu usar, no caso, a lei de Ohm, né? Tensão é resistência vezes a corrente, e partir do princípio de que a corrente é a mesma, quando você simplificar, você vai obter isso aqui, ó. Resistor equivalente, resistor 1 mais resistor 2 mais resistor 3, né? É a soma das resistências. Se eu tiver em paralelo, né, o que é que acontece? Quando eu tenho uma associação em paralelo, gente, por que em paralelo? Porque no caso aqui eles estão ligados, esse ponto, tá? Esse ponto tem o mesmo potencial desse ponto. Por quê? Porque no caso, tá? Eles estão ligados por um fio sem resistência elétrica, né? Com a resistência elétrica desprezível, né? Então eles estão no mesmo potencial, né? Mesmo ponto de potencial. Aqui do mesmo jeito, esse ponto está no mesmo potencial desse, né? Que eles estão ligados por um fio sem resistência. Note que nessa parte aqui não tem resistência nem nessa. Então o que é que acontece? Se eu quero calcular, tá? O resistor equivalente, tá certo? Resistor equivalente, eu posso fazer por uma soma de frações, ó, o inverso do resistor equivalente é igual ao inverso do resistor 1 mais o inverso do resistor 2, né? Mas ao mesmo tempo, se eu estou somando apenas dois resistores em paralelo, né, eu posso fazer com o resistor equivalente R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, ou seja, o resistor equivalente é o produto das resistências dividido pela soma das resistências, né? Resistor equivalente R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Eu particularmente acho muito boa essa fórmula, porque os alunos, né, de uma maneira geral, eles têm dificuldades, tá? Em somar frações, né? Há essa dificuldade. Então, o resistor equivalente, tá? Ele pode ser. Agora aqui, no caso, são dois resistores. A um nível de ensino médio, né? Até mesmo numa licenciatura de física, tá? Você pode perfeitamente aplicar essa fórmula. Agora, a questão é, você tem que ir aplicando de dois em dois resistores, tá? Você tem dois resistores aqui. Então, o que é que vai acontecer? Você vai pegar esses dois resistores que estão em paralelo, tá? Você faz o produto das suas resistências dividido pela sua soma, tá bom? É a maneira mais simples. Mas essa fórmula reduzida vem dessa daqui, ó, da soma de frações, tá? Mas como é que chega nessa fórmula aqui, né? A fórmula primária, né? Você tem que partir do seguinte, ó, de que a tensão é a mesma, né? É a mesma tensão. No entanto, eles dividem a corrente entre eles, ó. I igual a I1 mais I2 mais I3. Se você novamente usar a lei de Ohm, né, que I é U sobre R, você chega nessa equação aqui, ó, né, porque vai se cancelar as tensões, ó, aqui teria tensões, né, se cancela, aí você tem que o inverso do resistor equivalente é o inverso do resistor 1 mais o inverso do resistor 2, tá? Que é o terror para os alunos, né, para os meus alunos, para poder somar essas frações, né. No entanto, aqui, tá? Se você usar essa forma reduzida, é bem mais fácil para ele. Agora tem que especificar que você tem que ir calculando de dois em dois resistores. Então, tem uma dica aqui muito boa, tá? Que é o seguinte: quando você tem dois resistores em paralelo, tá? Esses resistores estão em paralelo e esses resistores têm a mesma resistência, né? As resistências são iguais e estão em paralelo. Então, para você calcular o resistor equivalente, é só pegar o valor da resistência e dividir pelo número de resistores. Tá? Ó, aqui no caso, você tem dois resistores em paralelo. Basta pegar um valor da resistência, né, se eles forem iguais, e dividir pelo número, que no caso seriam 2. Aqui está a fórmula geral. O resistor equivalente é a resistência em paralelo que está se repetindo, o módulo, divide por N. Né? Resistor equivalente é R sobre N. Né? Caso eles estejam em paralelo e sejam iguais. Então, é uma maneira bem simples. Né? Pega o valor da resistência e divide pelo número de resistores. Então, inicialmente a gente apresentou as fórmulas, né? Então é muito importante, pessoal, por exemplo, quando tem uma associação em série, tá? Você explicar para o aluno como é que se chega nessa fórmula aqui, ó, na soma, né? Você tem que partir do princípio de que a tensão equivalente é a soma das tensões individuais e que a corrente é a mesma. Se você usar a lei de Ohm aqui, né? Resistor equivalente vezes I igual a resistor 1 vezes I, mais resistor 2 vezes I, mais resistor 3 vezes I. Como I é igual, você cancela, aí você chega nessa fórmula. Resistor equivalente R1 mais R2 mais R3. Já no caso da associação em paralelo, tá? Você tem que a tensão é a mesma, né? A mesma tensão.
Ora, a tensão é resistência por corrente, tá? Mas a corrente, né? Cada resistor tem o seu pedaço da corrente, né? Sua parte da corrente. Então, tem o que é a corrente equivalente, a corrente 1 mais 2, mas a corrente é U sobre R. Como as tensões são iguais, a gente cancela. O inverso do resistor equivalente é o inverso do resistor 1 mais o inverso do resistor 2. Então, se eu quero calcular o resistor equivalente, eu faço o produto dividido pela soma, né? Isso você vai calculando de 2 em 2. Quando você tem uma associação em paralelo e a resistência é a mesma, é só dividir o valor da resistência pelo número de resistores, tá? Então aqui era tudo que eu estava falando, no caso da associação de resistores em série, né? Ó, tá bom? Aqui no caso, tá aqui, ele faz uma demonstração, tá? Ó, do que eu estava falando. Você tem que partir do princípio de que a corrente é a mesma, I1, I2 e I3 são iguais, tá aqui, ó. I1, I2 e I3 são iguais, tá? Porque é uma associação em série, não tem como essa corrente seguir um caminho diferente, o campo elétrico é constante. Aí eu vou usar a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, tensão e resistência vezes a corrente. Ora, a tensão equivalente, né, ó, a tensão equivalente U, é a tensão do resistor 1 mais a tensão no resistor 2 mais a tensão no resistor 3, né? Então, o resistor equivalente vezes I é o resistor 1 vezes I1 mais resistor 2 vezes I2 mais resistor 3 vezes I3 mais resistor 4 vezes I4. É o que está aqui, ó. Eu estou somando tensão 1, tensão 2 mais tensão 3 mais tensão 4. R1, I1 mais R2, I2 mais R3, I3 mais R4, I4. Então, mas acontece que I é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3, que é igual a I4. Eu cancelo as correntes, né? Aí, no final das contas, eu fico com o que eu queria, ó, resistor equivalente R1 mais R2 mais R3, né? Se for em série. Isso, no caso, né, de ser uma associação em série. Isso aqui é importante a gente mostrar essa demonstração para o aluno, né? Para ele saber de onde é que vem essa fórmula aqui, estando em série, né? Então, quando eu tenho uma associação em série, tá? Se eu quero calcular o resistor equivalente, eu apenas somo. Aqui no caso, você tem uma resistência 1 de 300 ohms, uma resistência 2 de 300 ohms e uma resistência 3 de 300 ohms. Se eu quero calcular o resistor equivalente, eu somo R1 mais R2 mais R3. Então aqui é fácil, né? Dá 900 ohms. Então, já se eu tiver uma associação em paralelo, tá? É como eu estava falando, que está escrito aqui, ó. Para N resistores iguais associados em paralelo, pode-se utilizar a seguinte expressão: resistor em paralelo é o valor da resistência que está em paralelo e está se repetindo dividido pelo número de resistores. E quando eu tenho uma associação em paralelo de dois resistores, né, eu faço com o resistor em paralelo é o resistor 1 vezes o resistor 2 sobre o resistor 1 mais o resistor 2, ou seja, você faz o produto pela soma, né? Aí você vai calculando de 2 em 2, né? Em paralelo, se tiver 4 em paralelo, vai calculando o equivalente de 2 em 2, tá? Então, o caso aqui, ó, nesse caso aqui, eu tenho uma associação em paralelo, né? Então, eu tenho 3 resistores em paralelo. Os valores é 300 ohms. Nesse caso aqui, para saber o resistor equivalente, é só você dividir 300, né, por 3. Mas por quê? Porque eles estão em paralelo. E eles são do mesmo valor. São 3, então é 300 dividido por 3, que dá 100 ohms, né? Esse é o resistor equivalente, ó. 100 ohms, né? A resistência equivalente. Você tem 300, 300 e 300, que estão associados em paralelo, né? E tem o mesmo valor de resistência. Então, você vai pegar o valor da resistência, divide pelo número de resistores, 300 dividido por 3 é 100, 100 ohms. Se você quiser, né, se você não souber essa regra, você pode fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o produto, né, dos dois primeiros, 300 vezes 300 pela soma, 300 mais 300. O que fazendo as contas dá 150. Esse de 150, que é o equivalente desses dois, novamente você faz o produto pela soma, agora com o que restou, que vai me dar 100 ohms, né? Então, e quando eu tiver uma associação mista? Quando você tiver uma associação mista, é só você aplicar as regras que estão em série e aplicar as regras que estão em paralelo, né? Aí você tem uma associação mista, né? Aplicando regras em série e em paralelo. Então você tem aqui, ó, dois resistores de 300 ohms que estão em paralelo, que está em série com esse resistor 3, né? Então você tem R1 de 300 ohms, resistor 2 de 300 ohms, que está em série com esse resistor 3 de 300 ohms. Então como é que a gente faz, tá? Calcula o resistor equivalente dessa associação mista. Esse que está em 300 ohms e esse aqui, tá? Se eu for calcular o equivalente deles, é só pegar 300 e dividir por 2, né?
300 dividido por 2 dá 150 ohms, né? Então, eu peguei aqui o equivalente, né? Que é 3... Opa, passou um pouquinho aqui. Como eles estão em paralelo, né? Você tem aqui R1, 300 ohms, e resistor 2, 300 ohms, né? Eles estão em paralelo, tá bom? Então, se eu quero resistor equivalente, né, eu pego esse valor de 300, né, e divido por 2, que dá 150 ohms, né? Aqui seria o resistor equivalente, 150 ohms. Mas, se você quiser, você pode fazer o seguinte, ó, você vai fazer o produto pela soma. 300 vezes 300 sobre 300 mais 300, né? Se eu fizer essa conta aqui de 300 vezes 300 sobre 300 mais 300, dá 150 ohms, né? Bem, esse resistor aqui em paralelo, né, que é 150 ohms, tá? Eu tiro em série com esse de 300 ohms. 150 mais 300 dá 450 ohms, né? Então, esse é o resistor equivalente, tá certo? Então, no caso aqui, tá, você pode fazer de duas maneiras, ó. Você faz o produto dividido pela soma, né, que dá 150 ohms, né? Aí tira em série com esse, 450, ou então você pode fazer aqui, pegar 300, dividir por 2 e somar com 300, que vai dar esse valor. Nesse caso aqui, eu também tenho uma associação mista de resistores. Eu tenho esses dois resistores aqui que estão em série, tá? Eles dois em série estão em paralelo com esse de 300, né? Certo? Então, tenho dois resistores aqui, tá? Associados em série, que está em paralelo com esse aqui, ó, de 300 ohms. Então, como é que eu vou fazer? Se aqui é 300 e aqui é 300, eu tiro eles dois em séries, que dá 600, né? Resistor equivalente de 600 ohms. O equivalente desses dois é 600. Aí você vai tirar com esse de 300. Você vai fazer o produto, né? 600 vezes 300, pela soma, que é 600 mais 300. Se eu multiplicar 600 por 300 e dividir por essa soma, vai dar 200 ohms, né? Então, esse é o resistor equivalente, né? 200 ohms, né? Eu fiz uma soma aqui. Por que aqueles dois estão em série? Porque a corrente que passa aqui é a mesma. Não tem como ela se dividir, né? Aí tira os dois em série, aí depois faz em paralelo com esse aqui, tá? Então, você tem aqui circuitos elétricos simples, né? Você tem aqui a chave liga-desliga, né? Você tem aqui um gerador, né? O potencial positivo e negativo, e aqui você tem um resistor não ôhmico, né? Uma lâmpada incandescente, né? Então, aqui vai passar uma corrente, né? No caso aqui é uma corrente contínua, né? Você pode aplicar as leis de Ohm. Aqui você tem um circuito elétrico em paralelo. Você tem a chave liga-desliga, né? Você tem aqui um gerador, né? Tem um polo positivo e um polo negativo, né? E você tem uma associação em paralelo, né? Então a corrente que vem aqui, ó, I, tá? Ela se divide para cá I1 e se divide para cá I2, né? E aqui ela se junta novamente nesse nó, né? Então, no caso, como é uma associação em paralelo, né? É uma divisão da corrente, né? A corrente que vem aqui se divide na lâmpada 1 e na lâmpada 2, tá? Quando você tem uma associação em série, tá? Aqui é um exemplo na figura. Ó. Aqui você tem um gerador, né? Aqui o potencial positivo e aqui o potencial negativo, tá? Então a corrente aqui vai demais, ó, entra por essa lateral da lâmpada, tá? Percorre aqui esse filamento e sai por essa parte aqui, né? Entrando aqui em menos, tá? Então você tem aqui o circuito elétrico, tá certo? Circuito elétrico em série, tá? Ó. Então vamos ver os exercícios, tá certo? Então essa primeira questão é da FEI, né? Faculdade Educacional Inácia de São Paulo. Qual a resistência equivalente da associação a seguir? Bem, aqui nós temos uma associação em paralelo, mista, né? Em paralelo que uma em série. Como é que eu faço para calcular o resistor equivalente? Aqui, no caso, eles estão em paralelo e está em série com esse aqui. Como é que a gente faz? Primeiro, eu tenho um resistor aqui de 20 ohms e outro resistor aqui de 30 ohms, né? Se eu quero calcular o resistor equivalente desse, inevitavelmente eu tenho que fazer o produto pela soma. 20 vezes 30 sobre 20 mais 30. Vai dar 600 por 50, que é 12 ohms, né? Então, o equivalente desses dois aqui é 12 ohms, né? Esse de 20 ohms com esse de 30 ohms, o equivalente é 12 ohms. 12 ohms com 50 ohms dá 62 ohms. Então, o item correto é o item D, né? Certo? O item correto, D, 62 ohms. Esse é o resistor equivalente, tá certo? Faço o produto, né? O produto deles, dividido pela soma, dá 62 ohms. Bem, aqui a gente tem uma questão da Universidade Estadual de Londrina, né, uma questão com grau de dificuldade maior do que a anterior. No circuito representado no esquema a seguir, a resistência de R2 é igual ao triplo da resistência de R1. R2 é o triplo de R1, tá?
Aí ele quer saber o valor, tá, do resistor R em ohms, né? Quanto é que vale R em ohms, né? Primeiro, a resistência de R2 é o triplo de R1. Ora, se essa resistência R2 é o triplo de R1, o que a gente pode inferir daí? Pode inferir o seguinte, ó, R1 e R2, por essa associação aqui, eles estão em paralelo. Então, uma característica de ser em paralelo é eles estarem na mesma tensão, né? A mesma tensão em R1 é a de R2. Aí o que é que acontece? Eu posso deduzir o seguinte, poxa, a tensão é a mesma. E eu tenho que a relação que R1, tá? Que R2 é o triplo de R1. Se R2 é o triplo de R1, tá? E é a mesma tensão, então essa corrente aqui é a terça parte da corrente que passa em R1, ou seja, o R2 é o triplo de R1. Então, como é a mesma tensão, a corrente em R1 é o triplo de R2, tá? Porque a resistência R2 é 3 vezes maior, então em R1 a corrente vai ser 3 vezes maior. Eu não sei se deu para entender, é que como a tensão é igual, a corrente aqui vai variar com as resistências, né? A mesma tensão, ou seja, R2 é o triplo de R1, então a corrente aqui é 3 vezes maior, ou seja, 0,9 ampere. Se eu juntar 0,9 ampere, tá, com 0,3, eu vou ter aqui a corrente saindo aqui nesse nó de 1,2 ampere. Então, se eu quero saber R, eu aplico agora lei de Ohm de novo. R, tá, é U sobre I. Eu tenho que U é 6, a corrente é 1,2 e 6 dividido por 1,2 dá 5 ohms. O item correto, o item C. Uma questão belíssima, tá? É uma estadual, né, lá de Londrina, e seria uma questão de nível de dificuldade média do Enem, né? Aqui está no nível de Enem, certo? De um grau de dificuldade mediano, né? Não é fácil, não. Pronto. Essa outra questão aqui, né? Essa aqui caiu na PUC do Rio de Janeiro em 2008, né? 3 resistores idênticos de R igual a 30 ohms estão ligados em paralelo, né? Com a bateria de 12 volts. Pode-se afirmar que a resistência equivalente do circuito é de. Então ele quer saber a questão, não só a resistência, né? Mas também a corrente, né? Então, eu tenho 3 resistores de 30 ohms que estão ligados em paralelo, né? Então, ele quer a resistência equivalente. É 30 dividido por 3, né? Que dá 10 ohms. Ah, como é que você fez o cálculo tão rápido? Eles são idênticos e estão em paralelo. Pega 30 divide por 3, dá 10 ohms. Se eu quero saber a corrente I, é a tensão sobre a resistência. Eu tenho que a tensão é 12 volts, né? Que é a tensão da bateria, que é a mesma nos resistores. Essa tensão de 12 volts é a mesma nos 3 resistores, né? Então, 12 sobre 10 dá 1,2 ampere, né? Então, a resistência equivalente é 10 ohms e a corrente é 1,2 ampere, né? A resistência equivalente, tá? É 10 ohms e a corrente 1,2 ampere. Então, o item correto é o item A. Uma questão também muito boa, tá? Um grau de dificuldade mais fácil do que anterior. Vamos ver essa outra aqui também da FEI, né? Então, 2 resistores, R1, aqui não dá para ver, mas é 20 ohms, tá? E R2, 30 ohms. São associados em paralelo. A associação é aplicada a um ADDP de 120 volts, né? Qual é a intensidade da corrente na associação? Aí é que tá. Ele não quer a corrente em cada resistor, tá? Que por sinal aqui é diferente, né? Porque tem resistências diferentes. Ele quer a intensidade da corrente na associação, ou seja, a corrente equivalente. Poxa, eu tenho um ADDP equivalente, né? Ó, a associação é aplicada a um ADDP de 120 volts, né? A associação é equivalente, 120 volts. Eu tenho um resistor de 20 ohms e outro de 30 ohms, né? Então, eu vou fazer deles o produto deles pela soma. Ó. 20 vezes 30 sobre 20 mais 30. Dá 600 por 50, que é 12 ohms. Como eu quero a corrente, usando a primeira lei de Ohm, I é U sobre R, ou seja, 120 dividido por 12, que dá 10 ampere. Né? Então, o item correto é o item A. Tá? É uma questão muito boa. Bem, nessa outra questão aqui, ó, 2 resistores de resistências iguais a 20 e 30 ohms são ligados em série e conectados a uma bateria de 30 volts. Determine a resistência equivalente dessa associação de resistores. Bem, aqui é uma questão muito elementar, tá? É só somar, que eles estão em série, né? Então vai dar 50 ohms, né? Muito bestinha. Vamos ver essa outra aqui, ó. A questão 7. Com relação à associação de resistores em série, assinale a alternativa correta. Se é uma associação em série, eu posso dizer que a corrente elétrica é igual para todos os resistores? De cara é essa correta, né? Então não precisa nem ver os outros itens, né? Já que a alternativa correta, a corrente elétrica é igual para todos os resistores, né? Que é o seguinte, eu tenho 3 resistores ômicos idênticos, tá? Que são ligados em série
tá? E conectadas a uma bateria de 60 volts, tá? Sabendo que a corrente elétrica que os atravessa é meio ampere, a resistência elétrica de um desses resistores é igual, tá? Poxa, aqui eu tenho 3 resistores ômicos idênticos em série, né? No caso, a bateria é 60 volts. Essa bateria está ligada entre as extremidades dos 3, tá? E a corrente que o atravessa é 1000 ampere, tá? Aí ele quer saber a resistência equivalente, né? Primeiro que R é U sobre I, né? Da primeira lei. Mas aí o que é que acontece? No caso, tá? Se eu quiser calcular a resistência equivalente, é só dividir a tensão de 60 por 0,5, tá? Dá 120, né? 120 ohms é o resistor equivalente. Basta eu fazer que R é U, que é 60, dividido por meio, dá 120, né? A tensão a resistência equivalente é 120 ohms, né? R é U sobre I. 120 ohms. Eu sei que são 3 e são idênticos, então 3R é 120, então R é 40 ohms, então o item correto é o item C. Tem uma questão bacana, bem bolada, né? Uma questão média, né? No estilo Enem, né? Aqui no caso, essa questão. Em um ramo de um circuito, há 10 resistores ômicos ligados em série. Sabendo que a corrente que passa no primeiro dos resistores é igual a 10 ampere, a corrente elétrica que passa através do último resistor da associação será igual a. Aí é que tal? Se eu tenho em série, né, basta o aluno saber que a corrente é a mesma para qualquer resistor. Como ele quer saber no último resistor, é 10 ampere, né? Então é o item D, né? D, 10 ampere. Porque eu tenho uma associação em série, né? E a corrente que passa no primeiro, né, é 10 ampere, então no último também será 10 ampere. Ó, essa daqui. Aqui já puxou para a lei de Ohm, eu não vou falar de novo, tá? Pronto, isso daqui é uma boa questão. 3 resistores ômicos de resistência R, 2R e 3R são associados em série, de modo que a resistência equivalente dessa associação é igual a 120 ohms. Determine o valor de R. Poxa, ele quer saber R, aqui já é dada a relação entre as resistências. Se é em série, eu somo R mais 2R mais 3R, tá? A resistência equivalente é 120 ohms, está aqui, 120. R mais 2R é 3R, com 3R é 6R. 6R é igual a 120, né? O 6 está multiplicando, passa dividindo. 120 dividido por 6 é 20 ohms. Então, item C, né? Item C, 20 ohms, tá? Isso daqui, ó. 2 resistores ômicos, né? Cujas resistências são R e 2R, são associados em série. De modo que a resistência elétrica da associação é igual a 12 ohms, né? Determine o módulo da resistência R. Então, eu tenho aqui um resistor R e 2R que é associado em série, né? A resistência equivalente elétrica da associação é 12 ohms. Então, R com 2R vai dar 5 meios de R, né? Ou 2,5, aliás, R2R, como é em série, né? Uma associação em série, o soma, dá 3R. 3R é igual a 12, né? Então R é 4 ohms, né? Sem muita dificuldade, é uma questão fácil. É a questão 13. Um circuito elétrico é constituído por um resistor de 4 ohms e outro de 2 ohms. Esse circuito é submetido a uma diferença de potencial 12 volts, né? A corrente que passa pelos resistores é a mesma, então é em série. A intensidade dessa corrente é de, poxa, eu tenho, o resistor é 4 ohms e outro 2 ohms, né? Como é em série, né, porque a corrente é a mesma, né, a corrente que passa pelos resistores é 6 ohms, então I é U sobre R, né, 12 sobre 6, que dá 2 ampere, né? Então é o item D, o item correto, né, 2 ampere. Vamos ver aqui essa questão 14, né? Um grupo de amigos foi passar o fim de semana em um acampamento rural, onde não há eletricidade. Uma pessoa levou um gerador a diesel e outra levou 2 lâmpadas de diferentes fios e bocais. Perto do anoitecer, iniciaram a instalação e verificaram que as lâmpadas eram de 60 watts e 110 volts. E o gerador produziu uma tensão de 220 volts, né? Para que as 2 lâmpadas possam funcionar de acordo com suas especificações e o circuito tenha a menor perda possível, a estrutura do circuito elétrico deverá ser de 2 bocais ligados em primeiro, tá, gente? Ó. O gerador produz uma tensão de 220 volts, né? E no caso aqui, a lâmpada é 60 watts e 110 volts. O que é que acontece?
se colocar uma lâmpada de 110 volts, né, perdão, numa instalação de 220 volts, ela queima, né, ela explode, queima mesmo, papoca. Então teria que ser em série, né? Teria que ser em série, tá? Mas por que em série? Porque se eu somar 110 volts com 110 volts, dá 220 volts, né? Então bate nessa tensão aqui. E no caso aqui em série, e usar fios de maior espessura ou usar fios de maior comprimento, tá? Em série, usar fios de maior comprimento, que é justamente para aumentar a resistência, porque a corrente I é U sobre R. Se eu tenho uma resistência maior, tá? Então a corrente vai ser menor, né? Não pode passar uma corrente muito alta, senão pode papoca, né? Mesmo estando 220 volts. Então, uma questão extremamente interessante, né? Porque em série tá? Se eu uso fios de maior espessura, o que é que vai acontecer, tá? Aliás, aqui, perdão, no caso, a tensão total já é 220 volts, né? Então, se eu coloco em série, já está beleza, né? Os dois, somando os dois em série, né? Vai dar 220 volts. É usar fios de maior espessura. Para quê? Para ter uma claridade melhor, né? Porque no caso não vai papocar a lâmpada, porque a tensão já está fechada em 220, tá? Uma questão que gera dúvida, né? A tensão já está fechada em 220, tá? Uma tensão constante, né? Ela não muda, 220, tá? Está considerando essa tensão 220. Então, se eu tenho uma maior espessura, a corrente passa melhor, então ilumina melhor. Né? É o item A, tá? Certo? Aqui, ó, ligando 4 lâmpadas de características idênticas em série com uma fonte 220 volts, é correto afirmar que a diferença de potencial elétrico em cada lâmpada em volts vale. Primeiro, são 4 lâmpadas idênticas, né? Eu tenho 220 volts, então eles vão dividir igualmente essa tensão de 220 volts, né? 220 por 4 dá 55 volts, então o item A, tá? Porque no caso aqui, ó, como as lâmpadas são idênticas, elas têm resistências idênticas. Então, mesmo eu ligando em série, pelo fato das resistências serem idênticas, né, eu tenho tensões iguais, né? A gente até confunde, por isso que às vezes não é muito bom a gente decorar regras assim às cegas, né? A gente sabe que na associação em paralelo as tensões dos resistores necessariamente são iguais, mas no caso de uma associação em série, eles dividem a tensão, mas essa tensão que cada um vai ter pode ser que seja idêntica, ó. Se as resistências forem idênticas, né, as lâmpadas são idênticas, resistências idênticas, tá? Dessa questão aqui, ó, considerando dois resistores R1 de 2 ohms e outro de 3 ohms, ligados em série e com os terminais livres da associação, pode-se afirmar corretamente que a corrente elétrica nos dois resistores é igual e a tensão elétrica é maior em R1? Não, porque a resistência é menor, né? A gente está tratando de uma associação em série, né? A corrente elétrica é igual e a tensão elétrica é maior em R2, sim. Por que a tensão é maior em R2? Porque a corrente é igual em R1 e R2, porque está em série. Mas como a resistência aqui é maior, então a tensão é maior em R2. Então, sem maiores problemas. Tá? Essa questão, o item B responde essa questão. Então, no caso aqui, tá, gente, eu vou, para se estendendo muito, eu vou passar por uma questão aqui que eu queria colocar para vocês. Isso daqui, ó. A questão 20. Calcule a resistência equivalente do circuito a seguir numa associação em paralela, né? Então, numa associação em paralela, a tensão é a mesma. Como é que você faz aqui? Ó? Primeiro que você tem esses dois resistores aqui, ó, de 12 ohms e 6 ohms, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar esses dois, que os números são mais amigáveis. Ó. Então, eu faço o produto 12 vezes 6 pela soma, 12 mais 6. Ó. Dá 72 por 18, que dá 4. Então, esses dois, o equivalente a 4 ohms. Que está em paralelo com outro de 4 ohms. De cara aqui, eu posso fazer 4 dividido por 2, que dá 2 ohms. Mas se você quiser, você pode fazer o produto. Ó, o equivalente desses dois é 4. Faz o produto com esse aqui, que é 4. 4 vezes 4 sobre 4 mais 4 dá 12 ohms. Aí aqui, ó, nessa questão, calcula a resistência equivalente do circuito a seguir. Então aqui você tem uma associação em série, tá? E se eu quero resistor equivalente é bem elementar, tá, pessoal? É só somar, 12, 22 ohms. Ah, como é que isso aqui está em série? Porque a corrente ela não se divide, né? Não tem como ela se dividir aqui. Então aqui caracteriza uma associação em série que a corrente é a mesma, tá? E no caso, tá, gente? Deixa eu ver aqui a última questão, tá? Que a gente vai trabalhar. Essa é a última. A última, tá? Uma questão interessante, gente, porque ela diz o seguinte, ó. Na figura abaixo, temos um circuito formado por 3 resistores ligados em paralelo.
Determine o valor da resistência do resistor R da corrente I. Olha, o que acontece? Nesse caso aqui, tá, gente, para resolver essa questão, ó, primeiro, ó, eu tenho que eles estão associados em paralelo, tá? Se eles estão associados em paralelo, eles têm a mesma tensão. Ó, se eu quero calcular a tensão aqui, é 20 vezes 0,3, que dá 6 volts. Então, eu tenho que a tensão aqui é 6 volts. Como é que eu faço para saber a corrente aqui? Ó? I é U sobre R, né? Ou seja, 6 sobre 15, que vai dar 0,4. Então, eu tenho que a corrente aqui, 0,4 por 0,3 ampere, dá 0,7. Mas ela chega aqui com 0,8 ampere. Então, essa corrente que passa por aqui é 0,1, ó. Por quê? Ó? Se eu calculei aqui como 0,4, com 0,3 dá 0,7. Para dar esse 0,8, aqui tem que ser 0,1. Se eu quero saber o valor da resistência, R é U sobre I, ou seja, 6 dividido por 0,1, que dá 60 ohms, que é o que está aqui. Ó. Tá? Que eu dividi em 2 slides, ó, como é que eu fiz? Ó? Primeiramente, ó, eu calculei a tensão do circuito, eu peguei a resistência de 20 ohms que ele dá, multiplica por 0,3, dá 6 volts. Ó, que é essa daqui. Ó. 20 vezes 0,3 dá 6 volts. Aí depois eu fiz I é U sobre R. Ó. Foi justamente para calcular a corrente que passa aqui. Ó. 15, U é 6, ó, 6 dividido por 15, 0,4. Então, sobrou para I3, 0,1, que é justamente a corrente que está aqui, ó, 0,1. Então, se eu quero saber a tensão, se eu quero saber a resistência, R é U sobre I, ou seja, R é 6 volts por 0,1, que dá 60 ohms. Tá? Aqui na questão mais fácil, ó, é só você fazer o produto pela soma, ó, 30 vezes 20 sobre 30 mais 20, que no caso dá 600 dividido por 50, que é 12, tá? Tá certo? Então, peoples, eu acho que a gente fez muito exercício, tá? Essa questão de associação de resistores, né? É outro conceitozinho que a gente não pode deixar de saber num curso realmente genuíno de eletricidade, tá? Se não genuíno, pelo menos um bom curso de eletricidade de nível médio, tá? Então, o que eu tinha para falar de associação de resistores era isso, tá certo, pessoal? No caso, a gente encerra essa aula por aqui, tá? A próxima aula vai ser sobre capacitores elétricos, tá certo?